E olha, a Daiane Camargo preparou uma matéria excelente, né, para levar até vocês, né, a importância da leitura na educação infantil. Acompanhe. A leitura é uma das ferramentas mais poderosas na formação das crianças, impactando diretamente o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Para entender melhor esse tema crucial, conversamos com a professora de língua portuguesa, Sandra Gomes, que compartilhou suas valiosas perspectivas sobre como a prática da leitura pode transformar a vida dos pequenos. Quais são os principais benefícios da leitura para o desenvolvimento das crianças? Os benefícios são inúmeros, né? Vários. A gente tem, assim, principalmente a questão do desenvolvimento da criatividade, porque eu vejo a leitura como um portal para a imaginação. Então, quando a criança começa a ler ou ouvir histórias, ela começa a criar um mundo na cabeça dela, ela começa a imaginar muitas coisas, e isso abre um potencial para todo, né? Para o aprendizado, vai construindo o aprendizado. Também a gente tem, assim, outros benefícios, como o próprio desenvolvimento da questão social, porque através da leitura a criança consegue desenvolver o senso crítico, ela não aceita todas as coisas, né, como aparecem ali, então são crianças, assim, que se tornam mais... elas perguntam, né, elas querem saber o porquê de tudo mais, então desenvolve na criança o senso de questionamento, ele não aceita qualquer coisa, né, ele sempre está em busca das verdades. E forma uma opinião que não seja absoluta, né? Uma opinião crítica mesmo. Também consegue desenvolver a questão social, a questão ética, porque através da leitura se consegue ter acesso a várias culturas, costumes diferentes, se consegue ver comportamentos também. Então, você consegue perceber que o mundo não gira só em torno de si, né? Porque a criança, quando pequena, ela vê que o mundo gira em torno dela e da família. Então, assim, com a leitura, ela consegue perceber que existe um mundo vasto, com muita cultura, com muita coisa, com muitas coisas diferentes, e que ela também consegue ter acesso através da leitura, consegue viajar, né, na imaginação e tudo mais. Existe uma idade ideal para começar a introduzir a leitura na rotina das crianças? Desde bebezinho, né? Eu com os meus filhos, assim, a minha filha principalmente, desde 3, 4 meses de idade, eu já começava a contar historinhas, ler e mostrar, porque eles já têm essa questão, assim, do visual. Dizem que a criança não vê direito, mas vê sim, e ela interage, e ela vai aprendendo. Eu lembro, assim, a minha filha tinha uns 8 meses, e ela já pegava o livrinho e segurava na mão como se estivesse lendo. Então, a gente tem até vídeos, fotos, né, disso. Então, é o exemplo que atrai. Então, desde pequenininho, sempre mostrando que é uma coisa normal, uma coisa que acontece na família, a criança vai criando como um hábito. Quais são os tipos de livros indicados para cada faixa etária? Para as crianças menores, aquele que é mais, assim, ligados à imaginação mesmo, né, bichinho, alguma coisinha assim que atrai a atenção deles. É colorido também e que consiga levar para o lado da brincadeira. E aí depois vai subindo conforme a idade, né, histórias que tenham mais a ver com a idade deles também, principalmente coisas que mostrem, os valores, as questões éticas, as questões de contato, de comportamento e tudo mais, né. Qual é o papel da escola e dos professores durante a promoção da leitura entre os alunos? A escola, normalmente, a leitura ela se torna uma coisa mais técnica, né, que o aluno acaba lendo mais para fazer um trabalho e tudo mais. Mas a escola é interessante que faça ações, que promova atividades e que desenvolva a questão do teatro, por exemplo, relacionada à leitura, ou próprios trabalhos, alguma coisa assim relacionado à leitura e não somente à ficha de leitura, que faça com que o aluno interaja realmente, que valorize aquilo que ele gosta. Uma coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado é direcionar demais a leitura, né? Para o ensino médio, muitas vezes a gente já tem os livros que caem no vestibular, os livros para tal... para o Enem não se pede livros, mas assim, precisa de muitas citações e coisas assim, né? Então, o aluno já precisa ler uma coisa mais direcionada, mas até essa idade que ele possa ler aquilo que ele tem prazer e que sejam apresentados livros que tenham diversas histórias que fechem também com a vida dele, que ele tenha essa opção de escolha, né? Qual a dica para os pais, né, que estão com os filhos iniciando nessa fase da leitura? A dica que eu dou, assim, que eu uso bastante em casa, é criar um momento, criar um espaço legal, dizer, agora vem, vamos fazer leitura, e transformar essa leitura numa brincadeira.
A gente lê o livro eu leio o livro com meu filho, tem 6 anos, e depois disso a gente transforma uma brincadeira. É um livro de pirata, então a gente já transforma, eu leio com ele na rede, por exemplo, então a rede já vira um barco, já vira um navio, ou alguma outra coisa assim, né? Então transforma e já faz virar uma brincadeira, porque ele já fica esperando pelo próximo, e qual vai ser a brincadeira que a gente vai criar ali. Outra coisa que é bem importante também, que eu vejo na minha casa também, às vezes eu sento para ler, então tem um momento de leitura, e aí eles sentam, eles ficam meio assim, estão brincando, fazendo alguma coisa. Às vezes eu chamo, e às vezes não estão com muita vontade, mas eles vendo, de repente você vê aos pouquinhos, eles vêm, sentam, pegam um livro também. Então, porque o exemplo arrasta, né? Então, vendo, eles acabam lendo. A leitura é um pilar essencial no desenvolvimento infantil, moldando não apenas o conhecimento, mas também a criatividade e a empatia das crianças.